Há muito tempo que eu saí de casa. Há muito... Bom dia, gente. Estou muito feliz de estar aqui também. Há 2 anos que eu estou aqui no estado do Acre como apoiadora da área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde, apoiando tecnicamente as coordenações técnicas na implantação da rede de atenção psicossocial e também na pactuação da rede de atenção psicossocial nas regiões de saúde, né? São 3. Vai ficar parecendo clichê, mas como as outras pessoas que vieram, também não vou fazer questão de falar que quando foi para escolher, nós éramos 27 apoiadores e cada um tinha que escolher um estado. E eu levantei e falei, eu quero o Acre, né? Tenho um carinho muito especial pela região, pela floresta amazônica em si. No Ministério da Saúde, além da condição de apoio técnico do estado do Acre, eu também estou cuidando das questões na área técnica relativas à formação e educação permanente. Então, acompanho junto com o DEGES, na CGETS, os planos de formação e educação permanente que a gente tem desenvolvido para qualificar essa rede de atenção psicossocial, né? E a primeira coisa que eu acho que é muito importante dizer para vocês é da importância dessa parceria entre a rede de atenção psicossocial e a atenção básica. E hoje aqui a gente está falando, né, basicamente para agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, e são pessoas fundamentais nesse cuidado em saúde mental. Isso vai ser um pouco do que eu vou colocar nessa apresentação para vocês. Além disso, também eu cuido da saúde mental relativa às populações tradicionais. Aqui a gente sempre tem feito questão de avaliar isso com muito cuidado na questão da implantação da rede de atenção psicossocial, presença de populações indígenas, e a gente tem recebido, a gente tem visto que cada vez mais frequente o uso, principalmente de álcool entre a população indígena, e a gente tem olhado isso para essa situação específica com muito carinho, e que essa rede, nessa qualificação, ela também possa se envolver e trabalhar com essa população de uma maneira que é intercultural. A gente tem que considerar que muitas das questões relativas ao uso e ao consumo de substâncias nessas populações é bem peculiar ao nosso, porque envolve com outra cosmologia, com outra mitologia, e que é bem mais difícil da gente aprender. Não é como aprender isso com a população que a gente está ambientado, acostumado a trabalhar. A palestra que pediram, a conferência que me pediram para fazer hoje foi a atuação do agente comunitário de saúde e técnico de enfermagem na produção do cuidado e acolhimento aos usuários de crack, álcool e outras drogas na atenção primária. Então, assim, primeira coisa, a gente falou muito aqui, e eu vi nas conferências anteriores, a gente falou muito em sofrimento. Vou começar lá pelo caso que a Carla contou, do moço que foi atrás de Deus para saber o que ele fazia para resolver a vida dele, né? Para o que ele fazia para agarrar uma oportunidade, o que ele fazia para se sentir melhor, se sentir mais feliz. Então, a primeira questão que a gente começa desmistificando é porque falar em saúde mental, e por isso a questão do álcool, das drogas, ela está no contexto da saúde mental, na política, é falar do sofrimento, é falar das relações comunitárias, é falar de como que nós nos relacionamos uns com outros e como que essas relações podem produzir tanto alegrias como sofrimentos, adoecimentos. Então, a gente começa a desmistificar essa questão de que falar de saúde mental é falar especificamente de algum transtorno, porque isso é quando a gente já verifica uma doença instalada. Então, quando a gente vai falar também do cuidado, o que a gente diz? Né? São demandas relacionadas à questão do consumo de álcool, de outras drogas. Né? A gente falou aqui drogas lícitas, drogas ilícitas,
né? Mas essas demandas, elas são demandas não necessariamente do consumo da substância em si. São demandas que envolvem o sofrimento dessas pessoas em uma determinada situação que, porventura, está associada ao uso de substância. Então, ficou um pouco pequeno, mas o que eu queria colocar para vocês primeiro, para a gente descaracterizar isso, é essa questão do uso de drogas na humanidade, né? A gente já fez uma classificação aqui, lista em lista, né? Isso é uma classificação atual, do século XX. Esse contexto ele não existia antes. Esse é um contexto que envolve a questão da justiça e algumas substâncias que são proscritas internacionalmente, cujo é proibido o uso. E, primeira descaracterização, tem drogas que são consumidas e que são lícitas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o café que a gente toma de manhã é uma substância psicoativa. Né? Substância psicoativa, e a gente prefere usar o termo substância psicoativa para não deixar tão pejorativo, é qualquer substância não natural ao corpo que a gente ingera e que causa alguma alteração no nosso sistema nervoso. Então, quem já tomou café para ficar acordado porque não queria dormir, por exemplo? É uma situação que envolve sofrimento? Então, a gente tem que começar a fazer algumas perguntas quando a gente vai trabalhar com demandas que envolvem substâncias psicoativas. Porque, senão, a gente vai endemonizar o mundo. Ah, fulano usa droga. Eu tomo café. Será que eu estou errada, especificamente? Então, a primeira questão é isso. E, na humanidade, a gente vê que as substâncias foram utilizadas de maneiras diferentes. E só agora, no século XX, é que começou a disparar um certo tipo de consumo desenfreado, né? Aumentou na década de 50, como coloco aqui, que é um padrão abusivo e dependente. Esse padrão que a gente vê, que se configura da forma como se configura hoje. Mas as substâncias foram usadas em rituais religiosos, né? O consumo de vinho ele é bíblico, ele é colocado em várias partes da Bíblia. O consumo de álcool, até hoje, nos nossos dias, a cerveja para matar a sede, né? Tá calor. Então, assim, a gente trabalha com várias categorias de uso e abuso de substâncias. Isso nos remete, e que a gente coloca, que esse é um fenômeno complexo. A gente não pode tratar ele de forma reducionista. Então, para a gente vai trabalhar com cuidado de demandas relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, a primeira coisa é que a gente tem que olhar para essa equação que eu coloco ali. Há sempre um produto, uma pessoa e um contexto. A droga em si é só o produto da equação. Não posso trabalhar nessa questão olhando especificamente para essa substância. Né? Porque, às vezes, eu olho e alguns tratamentos são baseados apenas na abstinência da substância, mas e o adoecimento mental? Às vezes, a pessoa está ficando mais adoecida mentalmente, porque ela entra numa depressão, ela entra em outros tantos contextos que ela não suporta ficar sem aquela substância. Então, é apenas uma das variáveis da equação, a droga em si. A pessoa é a chave dessa equação. A pessoa sofre. E ela sofre por várias questões na vida. Ela não sofre apenas pelo consumo de substâncias. Em alguns casos, a maior parte as pesquisas mostram que o primeiro consumo está associado quase sempre à curiosidade e ao prazer. As pessoas usam também porque é bom. Esse é um outro mito que a gente tem que desfazer. A pessoa está sofrendo, a pessoa tem que largar. E a gente não consegue se aproximar dela. Porque, como ele falou, ele próprio não considera que o problema da vida dele é a substância. O problema da vida dele é que ele não tem pai, o problema da vida dele é que ele apanha, que ela apanha do marido, o problema da vida daquela criança
que foi colocado aqui é que ela sumiu da família e que ela agora está na prostituição infantil, né? Então, o problema da pessoa não necessariamente é a substância. E na maior parte das vezes, quando a gente vai trabalhar o cuidado, a gente quer saber se a pessoa vai parar, como que ela vai parar, faz um plano para ela parar. E o sofrimento dela a gente não trabalha. E às vezes, muitas vezes, nós fracassamos. Por quê? Porque o contexto em si, que está levando a um desajuste da funcional do comportamento daquela pessoa, a gente não está levando em consideração. Então, ampliar a nossa concepção é importante. E aí, como eu coloquei, as questões das dependências relacionais que ficam ocultas nesse contexto. Então, tem efeitos dessas substâncias, as questões das relações afetivas que estão envolvidas, a questão da relação com os fornecedores. Então, é diferente cuidar de uma pessoa que usa álcool de uma pessoa que usa crack. É diferente, por quê? Porque quem usa crack, ele está envolvido com comércio ilegal. Ele tem uma relação com o tráfico. Isso aproxima muito mais uma situação de violência. Tem uma questão da justiça que é envolvida, demanda um trabalho intersetorial, né? Cuidar de uma pessoa que usa álcool é uma substância lícita. Ela anda à luz do dia e fala que usa álcool. Agora, se você chega e trabalho do agente comunitário de saúde, por exemplo, você chega na casa da pessoa, às vezes você até percebe, né, pelos comportamentos e tudo, que existe um usuário de crack, né, de pasta base, né? Eu tenho vindo muito no Acre e aqui se comenta muito a questão da pasta base, porque está na fronteira e esse produto fica mais acessível aqui, né? Mas como é que você fala? A pessoa não te fala, né? É diferente de chegar a perguntar para um diabético se ele está consumindo muito doce, né? Ele não vai te falar se ele está usando, porque ele está com medo de você ou ele está com medo dele ser judicializado. Então, o cuidado, às vezes ele até quer o cuidado em saúde, mas tem outras tantas variáveis que envolvem esse fenômeno que torna, como já foi dito aqui, essa relação de cuidado muito mais delicada. Então, isso que eu estou falando para vocês está dentro de uma concepção que a gente chama de sociocultural. Essa concepção concebe a drogadição como fruto de contradições sociais, econômicas e ambientais. E a intervenção é dirigida ao contexto social do usuário, dentro daquela equação que a gente falou. A gente nunca olha só para o produto, nunca olha só para a questão de vamos deixar de usar a substância e está tudo pronto, está tudo certo. A ênfase dessa concepção é modificar o padrão de uso da substância, intervindo nos determinantes sociais, né, e que levam ao uso abusivo. Então, qual que é a ênfase disso, que essa frase está querendo dizer? É que o cuidado é direcionado à pessoa e não à substância em si. Temos que trabalhar as relações que provocam o envolvimento dessa pessoa com a substância. Só assim a gente vai poder chegar mais perto. E tem uma amiga que diz, né, e ela me ensinou muito sobre isso tudo, que o cuidado toma gosto. Você conhece essa amiga, né? A Gabi. O cuidado toma gosto. A Gabi, como ela já fez ela fez uma capacitação aqui para a unidade de acolhimento do Acre. E o que ela quer dizer com isso, com cuidado toma gosto? Ela disse que a avó dela ensinava para ela que era para ela pentear o cabelo de manhã. E quando ela começou a pentear o cabelo, ela falou assim, nossa, mas eu fico mais bonita. Quem sabe se eu colocar uma roupa também, um outro tipo de roupa. Então, você vai começando por uma questão, cuidar de outras tantas questões que estão relacionadas a você. Então, às vezes, é muito difícil chegar para um usuário e falar assim, olha, você tem que parar de usar cocaína, que isso vai te matar. Né? Ele não quer nem saber. Por quê? Ou porque ele não consegue, ou porque a cocaína dá prazer para ele também. Né? Mas o nariz dele está machucado de cheirar. Isso pode chegar para ele e falar assim, pô, cara,
teu nariz está machucado, tu não quer passar lá na UBS, não quer cuidar desse nariz, né? E aí ele vai tomando gosto pelo cuidado. São várias mediações que temos que fazer para a gente conseguir se vincular a esse usuário, que é um dos eixos que a gente coloca importantes para esse cuidado, né? E dessa perspectiva nasce o cuidado baseado na lógica de redução de danos. Isso que é redução de danos, o paradigma da redução de danos que a gente fala tanto, que vocês já ouviram falar tanto, né? Está na base da Política Nacional de Saúde Mental e também na Política Integral para usuários de álcool e outras drogas. A redução de danos, ela parte desse contexto de que vamos fazer o cuidado possível, porque o que nós conseguimos dentro da esfera de relações desse usuário. Nós precisamos escutá-lo, nós precisamos vinculá-lo, nós precisamos acompanhá-lo e conseguir a abstinência. Ela é desejável, mas ela não é a única meta. E tem metas, às vezes, que são mais simples, a curto prazo, e que a gente vai trabalhando com essas metas e é onde a gente vai conseguindo essa oportunidade. E ele vai percebendo que o cuidado é legal, que se sentir bem é legal, que a saúde é importante. E aí chega, às vezes, na substância. Voltando um pouquinho, né, na questão da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, como que essa questão da redução de danos se insere dentro desse contexto da política, até chegar hoje, essa história que a gente tem hoje, que eu estou contando para vocês, ela tem início aqui no Brasil por volta de 1980, quando se começa um processo de mobilização de usuários e familiares e trabalhadores de saúde, visando mudar a realidade dos manicômios. Toda a lógica de saúde mental do Brasil era produzida dentro dos hospitais psiquiátricos. E com o movimento concomitante à reforma sanitária, isso é tópico do curso de vocês, né, o eixo transversal, nasce o movimento da reforma psiquiátrica no Brasil. Ela foi muito embasada e foi bem estruturada a partir da reforma psiquiátrica italiana, onde começaram a falar assim, peraí, louco não precisa ficar o tempo todo dentro de hospital, não. Essas pessoas vivem em sociedade e cuidado se realiza em comunidade. Cuidado se realiza no território em que a pessoa vive. As pessoas começaram a entrar dentro dos hospitais psiquiátricos e começaram a perceber que tinham pessoas que nasceram dentro dos hospitais. Tinham pessoas que nunca saíram de dentro dos hospitais. Pessoas que entraram jovens nos hospitais. E por questões as mais diversas possíveis. Não eram apenas associadas a transtornos, né? Então, a filha começava a dar trabalho para o pai, aí punha no hospital psiquiátrico. Começava a querer ser muito namoradeira, vai para o hospital. E às vezes as pessoas nunca saíam. Um filme interessantíssimo para vocês verem, referente a essa questão da realidade dos manicômios, e que envolve essa questão de usuários de álcool e outras drogas, é o Bicho de Sete Cabeças. Quem já viu? Bicho de Sete Cabeças. O Bicho de Sete Cabeças, dá para a gente ver bem essa realidade que eu estou colocando aqui para vocês. Né? Um menino, ele começa a consumir maconha por curiosidade e o pai leva para um hospital. No hospital, ele é institucionalizado, ele não consegue sair do hospital e ele passa a consumir outras tantas substâncias psicoativas. Então, a reforma psiquiátrica ela veio contrapor essa lógica de cuidado baseada em internações fechadas e de longo prazo, em que a gente percebia que a maior parte delas, as pessoas eram institucionalizadas e sequer saíam desses hospitais, passavam a vida, tinham filhos dentro desses hospitais. Então, hoje, quando a gente ainda existe hospitais psiquiátricos no país, né? Aqui no Acre a gente tem um hospital e
fazendo o censo psiquiátrico, que é uma das questões levantadas na reforma psiquiátrica, que todos os hospitais passam por censo, a gente ainda tem mais de 1.000 pessoas que não conhecem o mundo de fora nesse país. E pessoas que não necessariamente tinham algum transtorno mental. Então, a reforma veio contrapor, então, esse modelo manicomial de tratamento, com toda essa lógica que a gente está conversando aqui. Cuidado é no território, as pessoas têm que estar nos seus lugares de produção de vida, estarem com as suas famílias. Isso começa a produzir vida. E muito do que a gente achava que era problema de saúde mental, quando se saía do manicômio, deixava de existir. Por quê? Porque as pessoas começavam a produzir sentido na vida. Isso tudo gerou muitas transformações, né? Tivemos a lei em 2001, a 10.216, que redirecionou esse modelo assistencial em saúde mental. A partir daí, a criação dos CAPs, do Centro de Atenção Psicossocial. Hoje, em Rio Branco, a gente já tem um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas. Existe o incentivo aí à construção também de um CAPS 3, de um CAPS infantil, né? E a prefeitura também já pediu incentivo para abrir um CAPS 2. Então, é muito interessante esse acompanhamento que eu tenho feito de 2 anos aqui, junto com as equipes técnicas de Rio Branco, do Estado, dos municípios, dos secretários de saúde, dos municípios de interior. A gente vê a implantação desse modelo de atenção psicossocial comunitário, que nasce, como falei para vocês, lá em 1980 e tem como marco fundamental a lei aí em 2001. Eu coloco, mas e as pessoas em sofrimento decorrentes do uso de drogas? Pode passar. Então, aí a gente tem um problema maior ainda, porque no início a reforma ela não deu conta de abarcar todas essas questões. Então, historicamente, a questão do uso de álcool e outras drogas, o tratamento ele foi relegado, né? É uma lacuna importante e ele foi delegado para as instituições de justiça, de segurança pública, da pedagogia, a benemerências, associações religiosas. Então, a gente tem muito hoje cuidado das demandas de saúde mental relacionadas a álcool e drogas sendo produzidas pelas associações comunitárias e de base religiosa. Então, a gente fala, inclusive, de 4 modelos assistenciais hoje bem definidos, que a gente tem, que a gente conhece, né? Que é um que é basicamente moral, que é com base em certos valores morais e que você trabalha com a pessoa para que ela desenvolva aqueles valores e de que a droga não compensa e é baseado especificamente na abstinência. Então, se a pessoa está abstinente, ela está ok, ela não precisa estar em tratamento. Se a pessoa recai, ela volta para o tratamento. A gente tem o modelo biomédico, que dá conta apenas das questões orgânicas e das questões químicas associadas à questão do uso de drogas. E esse modelo ele trabalha basicamente também com a questão das internações e para a desintoxicação dessas pessoas. E a gente tem esse modelo sociocultural e psicossocial, que é o que a gente desenvolve na rede de atenção psicossocial, que parte de vista do trabalho com a pessoa, com o sofrimento, na lógica da redução de danos. Isso aconteceu, né, em 2002, com a implementação do Programa Nacional de Atenção Comunitária aos usuários de álcool e outras drogas. Amplia as estratégias, a ampliação do acesso ao tratamento, a compreensão integral e dinâmica do problema, promoção de direitos e abordagem de redução de danos, que são os princípios também que a gente vê na reforma sanitária e que passa a se configurar de forma ampla e integrada com o SUS, né? Porque antes o modelo era muito distante. Então, aqui eu só coloco aqui para vocês a lei e a lei mostra como é que como é que é a atuação da rede de atenção psicossocial hoje. Então, assim, ter acesso, o que é direito?
né, das pessoas que usam drogas, das pessoas em sofrimento decorrente de transtorno mental, álcool e outras drogas. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com as suas necessidades, ser tratado com humanidade e respeito, e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e seu tratamento, ser tratado em ambiente terapêutico pelos menos invasíveis possíveis, ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Gente, essa é a palavra-chave. A internação, dentro do que se prescreve hoje, no cuidado em saúde mental, é o último caso. E quando acontece, elas devem acontecer em período curto de prazo e em hospitais gerais, né? Rio Branco já tem 18 leitos de saúde mental no HURB, né? E a ideia é justamente que os CAPs sejam um serviço estratégico de atenção psicossocial e que seja a porta de entrada junto com a atenção básica para que possa ser feito o cuidado de saúde mental em comunidade. E, quando necessário, são acionados os serviços hospitalares. É importante lembrar, vamos lá, abordagem de redução de danos, a gente já falou disso, eu vou passar pelo nosso tempo, mas gostaria por que eu coloquei, é importante lembrar a questão da abordagem da redução de danos? Porque é a lógica, é a base, é o princípio que vocês vão trabalhar, é eixo transversal desse curso, para lembrar e para facilitar isso, é o cuidado possível. É a possibilidade de vinculação com esse usuário, é a possibilidade de entrar no território com respeito, é a possibilidade de estar junto em equipe, trabalhando o sofrimento dessa pessoa e as relações que estão associadas ao consumo de álcool e outras drogas. Então, falando só um pouquinho das diretrizes da redução de danos, então a redução de danos, primeiro, avalia os riscos e a vulnerabilidade e construção, junto com o usuário e com sua família, das possibilidades reais de intervenção. Então é isso, diferente daquelas outras concepções que eu falei para você, a que age especificamente pela questão biomédica, que age com a questão particularmente específica pelos valores morais, aqui a pessoa e a família são os nossos atores privilegiados. Eu não tenho como desenvolver nenhum tipo de cuidado se eu não conheço o contexto, se eu não conheço as relações que são desenvolvidas e o que essa pessoa deseja enquanto cuidado, o que ela consegue enquanto cuidado. Então, esse caso que ela trouxe, como que eu ia trabalhar com essa criança? Se eu olhasse especificamente para a situação do crack, se eu não conhecesse essa realidade que envolve a prostituição infantil, que envolve não ter contato com a família, então trabalhar, o que as diretrizes do cuidado baseado na redução de danos vai falar? Trabalhar com essa criança só é possível se eu primeiro conhecer a sua história e trabalhar junto com ela um cuidado possível dentro da realidade dela. Né? O crack não é o problema da vida dela. O crack é uma das questões que estão associadas às relações que estão colocadas na vida dela naquele momento. Busca junto ao usuário e à família saber das possibilidades reais de tratamento, entendendo junto com ele qual o lugar que esse ocupa em sua existência e, dentre os serviços e as modalidades terapêuticas existentes, encontrar qual teria maior possibilidade de êxito. Então, vamos pegar o caso dessa criança, né? Foi abordada na rua. Então, qual foi o primeiro equipamento que conseguiu dar suporte? Consultório na rua.
é um equipamento da atenção básica e é o primeiro vínculo, é o contato mais próximo com essas pessoas que estão em situações de uso e também estão na rua, né? Então vamos pegar e vamos levar direto para a internação, porque é melhor para ela. Essas pessoas fogem, gente. A vida dela é aquilo. Eu não tenho como determinar o que eu quero para a vida de outro. Tudo que eu for fazer em relação ao cuidado dessa criança tem que ser negociado com ela. Ainda que seja uma criança, ela tem direitos. E muitas das vezes que a gente não consegue sucesso nos nossos tratamentos é porque a gente escolhe o tratamento pela pessoa, né? E a gente tem casos, né? Trabalhei com casos na questão de com pessoas que usam drogas e também estão nas ruas, em que a equipe de redução de danos fez a abordagem de 2 meses e aí conseguiu vincular as pessoas ao CAPS. E aí ela continuava morando na rua, mas ia para o CAPS todo dia. Com 5 meses de CAPS, falou assim, mas minha mãe mora em tal lugar. Eu acho que eu queria ver minha mãe. Né? Não, mas eu não vou ver minha mãe não, né? Porque, pensa, faz tempo que ela não me vê, e quando eu saí de lá, eu roubei tudo que ela tinha para comprar droga, e ela deve ter raiva de mim, não quero ir, estou com vontade, mas não quero ir. Aí tem uma equipe do CAPS que faz a interseção com quem? Com a gente, comunitário de saúde, com a equipe de saúde da família, que está lá naquele território, que conhece que conhece aquela família. Fala assim, Dona Maria, seu filho, a gente está lá no CAPS, ele está com saudade, ele está bem, está assim. A senhora não quer falar com ele? Faz essa mediação. E aí, essa pessoa volta a morar em casa. Essa pessoa especificamente voltou a morar na casa dela. Então, às vezes, o que a redução de danos ela é uma estratégia que demora. Ela não é uma coisa que porque às vezes a questão, principalmente do uso de crack, é muito doída aos nossos olhos, né? Então a gente vê principalmente situações de pessoas em situação de rua, a gente às vezes quer tirar aquela situação imediatamente, né? E acha que o melhor contexto é que aquela pessoa interne e que a hora que ela sair, ela vai estar bem, porque ela vai estar livre da droga. Contudo, ela sai, as relações dela continuam da mesma forma que ela deixou quando ela entrou, e aí a tendência da recaída que a gente observa nas pesquisas é muito grande. Então, construção do PTS e intervenções de base comunitária, isso que eu falei aqui para vocês é um PTS, um projeto singular terapêutico. Então, todas as intervenções, com base nesse modelo, elas vão ser singulares. Não existe receita. Se tivesse receita, eu chegava aqui e apresentava a receita, que ficava mais fácil. Outra questão que é importante lembrar, vou passar mais rápido. Decreto presidencial, a rede de atenção psicossocial, a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica, também em 2011, estabelecendo a revisão das diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para as estratégias de saúde na família e programa de agentes comunitários. Por quê? A gente precisa começar a entender, para a gente fazer parte desse cuidado, e por isso que eu disse no início, que é muito importante nesse momento a parceria da rede de atenção psicossocial com a atenção básica. A gente, inclusive, lançou junto com o Departamento de Atenção Básica o Caderno de Saúde Mental na Atenção Básica, que é um material interessante para vocês também, porque é isso. A atenção básica é onde está a promoção de saúde. Então, muitos casos que a hora que chega no CAPS já está grave, se a gente tivesse trabalho de parceria, se a gente, comunitário de saúde, conseguir ser o mediador e conseguir fazer essa ponte com a rede de atenção psicossocial, a gente vai conseguir dar conta desses casos de uma forma bem mais eficaz. A rede de atenção psicossocial, suas diretrizes, né? Eu coloco aí em negrito alguns pontos. Então, dentro dessas diretrizes,
garantir a autonomia do usuário. Isso tudo são pontos em comum: saúde mental e atenção básica. Promoção da equidade, combate ao estigma, garantia de acesso e de qualidade dos serviços, atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, diversificação das estratégias de cuidado, desenvolvimento de atividades no território, desenvolvimento de estratégias de redução de danos, participação de usuários e de familiares no controle social, organização dos serviços em rede, promoção de estratégias de educação permanente. Essa é uma estratégia de educação permanente, né? Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. Aí, fazendo a comparação com a atenção básica, só para a gente ver como que essas lógicas são parecidas e que o que a gente vai estar propondo nesse curso e que faz parte da implementação da rede de atenção psicossocial nos estados é esse trabalho conjunto, é esse trabalho em rede. Não é nem que o agente comunitário, que o técnico de enfermagem, que as equipes de saúde na família, que a UBS desenvolva esse trabalho sozinho, né? Mas que em parceria com essa rede, com a RAPS, com os CAPs, a gente faz um cuidado possível dentro do território de uma forma mais integral possível. Então, a portaria ministerial 2488, né, que tem os fundamentos, os princípios e diretrizes da atenção básica. Ter território a distrito, possibilitar acesso universal e contínuo, a descrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre equipes e a população, coordenar a integralidade em seus vários aspectos, estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado, orientar-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da ação, responsabilização, humanização, equidade e participação social. Pode passar. Aqui são os componentes da rede de atenção psicossocial. Você vê que entre os componentes da rede, o primeiro componente está lá, atenção básica em saúde. Faz parte de pontos de atenção dentro desse componente. Unidade básica de saúde, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, apoio aos serviços de componente de atenção residencial de caráter transitório, centros de convivência e cultura. Então, gente, aqui mostra, para essa rede psicossocial funcionar, a atenção básica é essencial. Sem ela, se a gente for trabalhar em estados com municípios pequenos, como é o caso do Acre, ela se torna mais essencial ainda. Para existir um CAPS, é necessário um território de no mínimo 15 mil habitantes. Então, para a região, a gente pensa em CAPS regionais. A atenção básica, ela a ponta com os municípios para estar com os serviços estratégicos, que são os CAPs. Quem que são os CAPs? Centros de Atenção Psicossocial. Esse aqui, o que a gente chama, é o ordenador da rede de atenção psicossocial. Os CAPs, gente, eles necessariamente eles precisam estar com vocês matriciando as ações. Como eu disse, vocês são mediadores, são ponte, são quem cuida lá na ponta, mas vocês, quando precisarem do apoio estratégico, de um apoio especializado, vocês têm que contar com essa rede. Isso é a lógica de um trabalho em rede. Nós não estamos falando aqui que vocês têm que dar conta de todo esse serviço, porque senão é como ele estava colocando aqui, coitada da nossa saúde mental também, né? Isso envolve vários profissionais, vários pontos de atenção, e funcionar em rede significa isso. Então, além da atenção básica e da atenção psicossocial estratégica, tem a atenção urgência e emergência, a atenção residencial de caráter transitório. O que é a atenção residencial de caráter transitório? São as UAS. Rio Branco já tem a unidade de acolhimento adulto e vai ter uma unidade de acolhimento infantil agora.
né? A UA, ela é um serviço do CAPS, ela está associada com o CAPS, trabalha conjuntamente com o CAPS, com a atenção básica e outros pontos de atenção que estão associados ao cuidado daquele usuário para fazer o projeto terapêutico singular. E no caso de situações que têm vulnerabilidade social, a UA ela é uma casa terapêutica. É uma residência onde a pessoa pode ficar, pode morar, enquanto se trabalha com as relações dela dentro do território. E aí a atenção básica também é muito parceira nesse sentido, porque se tem um adolescente que está com problema com o tráfico no seu território e durante o cuidado vê que por questão de proteção para esse adolescente é importante ele ficar na UA, algo tem que ser produzido nesse território enquanto ele está na UA. Porque senão ele nunca vai poder sair da UA e voltar para aquele território. Porque ele vai voltar para o território e vai fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Então eu tenho que trabalhar com estratégia de reabilitação psicossocial, tenho que trabalhar com a família desse usuário lá na ponta. E isso tudo é para ser desenvolvido nessa rede, que a atenção básica faz parte. A atenção hospitalar são os leitos em hospital geral, como eu coloquei para vocês. Isso aqui, no cuidado específico, as demandas de álcool e droga, eles estão relacionados mais especificamente à desintoxicação, quando necessário. Que outro caso que o hospital geral pode ser uma estratégia? Por exemplo, nesse caso, de uma pessoa estar ameaçada, o hospital geral pode ser um lugar interessante para você promover durante uma semana exames clínicos, né? Trabalhar a condição clínica dessa pessoa, enquanto CAPS, atenção básica e outros parceiros, outros pontos de atenção trabalham o território dessa pessoa. Estratégias de desinstitucionalização, como eu coloquei para vocês, desde 1980, com o início da reforma psiquiátrica, e até hoje, no Brasil, existem hospitais psiquiátricos e a tendência e o que a gente quer é que todos os hospitais psiquiátricos eles venham a se transformar nessa rede de atenção psicossocial, de um modelo hospitalocêntrico para um modelo de atenção comunitária. E aí, essa estratégia de institucionalização são mecanismos que ajudam os territórios a se estabelecerem, dar suporte para as pessoas que hoje moram nesses hospitais psiquiátricos para poderem voltar para os seus territórios e desinstitucionalizar, esse hospital poder ser fechado. Estratégias de reabilitação psicossocial são iniciativas de geração de trabalho e renda e empreendedorismo solidários e cooperativas sociais, que envolve devolver as condições de reinserção social para essas pessoas. Qual mesmo a proposta quando se fala em cuidar em saúde mental? Basicamente, o que eu falei para vocês, sair de um modelo hospitalocêntrico para um modelo comunitário, né? O que esse modelo comunitário prevê? Valorização de fala e sentimento, investimento nas relações interpessoais, desmedicalização, subjetividade, fazer participação de apoio familiar, trabalhar com um projeto terapêutico singular, construção de sentido para o trabalho e atividades, liberdade, fortalecimento dos espaços coletivos, valorização das diferenças e entendimento do sofrimento e qualidade de vida. Pode passar. É importante lembrar que essa mudança não pode ser pensada somente nos âmbitos dos serviços específicos de saúde mental. É uma mudança que necessariamente se dá em rede, se dá na comunidade e diz respeito a um modelo de sociedade. Qual que é o modelo de sociedade? Quando a gente fala um modelo de sociedade que vive no território, que cuida em liberdade, que aceita e que agrega as pessoas, né, combatendo o estigma e o preconceito. No contexto do trabalho da educação básica, focando as demandas relacionadas ao consumo de drogas. Como é que se daria essa mudança? Né? Como que nós trabalhamos na perspectiva
Então, aqui é muito provocando vocês para qual que é o nosso papel, enquanto agentes comunitários de saúde, na formação dessa rede e na mudança desse modelo de pensamento e de sociedade em relação às pessoas que sofrem de transtorno mental e que sofrem com algum problema relacionado ao uso de álcool e outras drogas. Então, na política de atenção básica é fundamentalmente baseada na comunidade, né? Trata muito da gente agregar os valores da saúde mental, que, como foi bem falado para vocês, vocês estão sendo demandados para isso agora, mas já está muito fundamentado dentro do que está proposto na política de atenção básica. E o que é? Né? Trazendo para vocês aqui algumas questões específicas para dar conta desse trabalho na comunidade. Respeitar o território, né? Eu acho que são questões que eu estou falando Padre Nosso Seu Vigário, né? Vocês estão lá, vocês fazem isso dia a dia. Mas respeitar território no caso de uma demanda relacionada a álcool e droga, por exemplo. É isso, às vezes a gente sabe que o menino está cheirando cocaína, mas não dá para falar. E tem um cuidado que pode ser começado. Então, ele está com o nariz machucado, a gente pode cuidar do ferimento no nariz. E a gente trabalha a escuta e a vinculação até que chega o dia que a mãe consegue dizer para a gente: é que meu filho está usando cocaína e eu queria sua ajuda. Né? E quando eu quero sua ajuda, aí eu já estou autorizada a falar sobre aquilo no território. Então, esse respeito ao território, essa forma de chegar, de se vincular, isso é uma das questões base desse trabalho. Olhar para o sofrimento, olhar para a pessoa sobre uma perspectiva de cuidado. Então, quem usa droga é marginal? Quem usa droga, se eu vou com essa perspectiva, eu já saio da perspectiva de cuidado. Né? Eu estou lá lembrando sempre que o meu papel social é o papel de cuidado. Então, se eu não olhar para a pessoa, se eu não olhar para os sofrimentos do usuário, da família, das pessoas que circundam, eu não consigo me vincular com aquele usuário. Trabalhar dentro do modelo sanitário. O cuidado toma gosto. Então, se eu cuido da pressão alta da pessoa que usa muito sal, se eu cuido da pressão alta, se eu cuido da diabetes de quem come o doce, mesmo que eu falo todos os dias que ela não pode comer doce. Então, eu cuido de alguém que tem pressão alta porque está usando cocaína também. Então, esse é o modelo sanitário. Eu me importo com o cuidado, né? Mediar outras portas da rede. Então, não trabalhar sozinho, gente, isso é uma perspectiva base, né, do trabalho no território, nessa questão de forma mais delicada ainda, que a gente é uma questão, inclusive, que envolve a intersetorialidade. Não resolvemos uma questão de cunho social trabalhando apenas a gente com uma proposta terapêutica específica para aquele contexto. Trabalhar em equipe, em rede, acolhimento, escuta, continência e acompanhamento. Né? Então, são valores que a gente promulga, que é basicamente o papel que é ocupado por esses trabalhadores. Novos modos de grupalidade, valorização da criatividade, utilização do tempo livre, consciência social. Pode passar. Aqui eu falo assim, um exemplo específico do agente comunitário de saúde. Como é que seria esse trabalho sendo desenvolvido pelo agente comunitário de saúde. E aí eu coloco aqui, qual que é, então, desta forma, pegando todas as questões colocadas lá na portaria, o papel desse agente. Gente, vocês me ajudem, porque vocês podem apontar mais. Isso foi, eu nunca trabalhei, né, na atenção básica, e assim, o que eu identifiquei dentro do que estava lá é uma ponte, né, é um mediador do cuidado, fazendo essa ponte entre os vários serviços da rede, tem um poder de estar junto desse usuário, é quem comunica e quem tem a atividade mais próxima do território, dentro das portas da rede, identifica as necessidades, né, é um educador, né, trabalhando na promoção da saúde,
catalisa o trabalho em equipe e traduz muitas vezes para os serviços mais estratégicos qual é a necessidade daquela pessoa dentro do território. Porque às vezes os serviços estratégicos não estão todo dia no território e eles não conseguem saber de fato qual que é a necessidade daquele sujeito, daquela pessoa dentro do seu contexto. Isso é cuidado em saúde mental. Eu falei isso tudo para dizer, vocês já fazem cuidado em saúde mental, né? Quando vocês vão lá para fazer um trabalho e que a dona Maria começa a chorar e dizer que a vida dela está muito difícil, que o filho dela não para em casa e que sai à noite todo dia, vocês já estão lidando com uma situação relacionada a um sofrimento dessa relação, que é exatamente o que a gente configura e denomina de saúde mental. Então, é um pouco se abrir para esse cuidado e para trabalhar com essa rede que também está em implantação. Por isso que a qualificação e a educação permanente ela está vindo em conjunto com a implantação dessa rede. E que é muito caro para a gente, como eu disse no início, o papel e a importância da atenção básica nesse território. Porque às vezes lá no CAPS, essa demanda vai chegar quando a polícia já pegou o garoto lá na rua, já tem toda uma situação envolvida. Mas é um papel que às vezes pode ser fragilizado. Inclusive, dentro dessa situação do uso, do abuso de substâncias, essa pode trazer uma situação de muita fragilização dentro do território. Pegando principalmente no trabalho com drogas ilícitas, o caso do crack, que está sendo bem especificado aqui, e vocês estarem no território, vocês vão estar atuando junto com outras forças, né? Vocês estão atuando, vai ter o tráfico ali, muitas vezes o agente comunitário sabe onde que é a biqueira, onde é que se compra, né? Tem todas essas questões que estão associadas e como ser um agente de cuidado nesse contexto. Então, é isso que esse curso quer trazer para vocês. E quando se coloca a redução de danos como um eixo estruturante, como um eixo transversal, é muito como se portar. Porque é isso, a gente tem trabalho que é desenvolvido pela redução de danos, eles fazem o cuidado nesses territórios e eles conseguem sentir segurança nesse trabalho no território. Então, esse curso quer passar essa segurança de atuação para vocês dentro desse território. Então, o que é preciso, né, para essa segurança? Sustentar espaços coletivos e permanentes, sistemáticos, apropriar os trabalhadores sobre conteúdos das políticas, diluir, trabalhar a questão do poder nas relações de trabalho, investir na educação permanente e formação das equipes, sustentar as diferenças, investir na boa comunicação, fortalecer o protagonismo dos trabalhadores. Acho que também estão dentro dos objetivos do que vai ser trabalhado no Caminhos do Cuidado. Concluindo, né? Atuamos a partir de diretrizes e princípios comuns, atenção básica e saúde mental. Nosso modelo é comunitário, isso nos aproxima. É necessário conhecer as realidades das pessoas que cuidamos, é o principal objetivo para que a gente possa cuidar. Precisamos cuidar das pessoas nos seus territórios de vida. Só assim a gente consegue gerar significação, gerar projeto de vida e mudar a situação. Os profissionais protagonistas dessa capacitação, agentes comunitários e técnicos de enfermagem, são sujeitos fundamentais na superação desses desafios, né, como já coloquei. É preciso fortalecê-los em suas equipes e territórios. Acho que esse curso é uma ação que tem esse fundamento também. E o cuidado deve ser integral e realizado em rede. Lembrando que a rede é formada principalmente por pessoas, os pontos de atenção são apenas estruturas que nos dão condição de trabalhar. Gente, muito obrigada.